Prontinho, meus amigos, agora sim estamos gravando e vamos começar mais uma aula em que nós vamos finalizar o nosso trabalho relacionado ao tráfego pago, pelo menos finalizar essa parte de apresentação da ferramenta, né, que eu quero dizer. E aqui eu trago um gerenciador que a gente está utilizando como base, como modelo. Eu já mostrei para vocês várias coisas, desde a central Meta Business, que é onde você vai encontrar todas as ferramentas. Na verdade, o gerenciador, isso que nós estamos vendo aqui, é uma das ferramentas, né? Aqui você encontra todas as ferramentas do Meta Business, que é a central, uma espécie de painel de controle. Então, agora, a gente fez uma campanha hipotética aqui de engajamento. Lembrando que essa nomenclatura aqui, eu criei um padrão para isso orientar a gestão. Então, ó, engaja significa que o objetivo dessa campanha é engajamento. DM é o destino das mensagens, porque nós estamos fazendo campanha de mensagem. Vai chegar um anúncio para uma pessoa que vai estar rolando feed, provavelmente, e aí ela vai clicar num botão e vai ser direcionada para um canal de mensagem, que aqui, nesse caso específico, é a DM do Instagram, que é o direct, o famoso direct. Poderia ser o WhatsApp? Poderia. Poderia ser em vez de uma mensagem direta, poderia ser uma landing page? Poderia. Poderia ser um formulário também. Hoje, depois de eu terminar de finalizar essa campanha aqui, ou melhor, depois de finalizarmos essa campanha que a gente está trabalhando aqui para vocês entenderem como configura a ferramenta, eu vou falar para vocês de algumas questões que são novas relacionadas ao tráfego pago, que talvez dê uma bugada aí na cabeça de vocês, mas pode ter certeza que vai ser muito produtivo. É o novo normal. Então vamos lá, vou colocar aqui para editar, tá? Como nós já estamos trabalhando em cima dessa campanha aqui, que é uma suposta campanha de saque de FGTS para FIV, que é um produto jurídico aí que está funcionando muito bem de uns 2 anos para cá, né? O saque do FGTS. Aí não só para FIV, para outras coisas, doenças graves, enfim. E a data que a gente estipulou na semana passada, quando a gente começou a carregar, vou até mudar isso aqui, editar. Prontinho. Aí essa daqui é a tela em que aparece toda essa parte do gerenciador. Lembrando, aqui na coluna esquerda você tem nessa ordem campanha, conjunto de anúncio e anúncio. Aqui você vai ter a mesma estrutura, só com uma diferença. Aqui é individualizada. Então aqui você pode ter uma campanha com 3 conjuntos de anúncios. E aí você seleciona cada um deles individualmente. Aqui você meio que agrupa. Então, vamos supor que houvesse aqui 3 conjuntos de anúncios. Se eu clico aqui, selecionaria os 3 ao mesmo tempo. Então, aqui em cima é meio que um agrupamento. Se tiver vários anúncios já configurados aqui na campanha, aqui em cima a gente conseguiria selecionar todos ao mesmo tempo, clicando aqui. Os anúncios, o conjunto de anúncios a gente conseguiria selecionar todos ao mesmo tempo aqui. E aqui é a campanha. Então, individualmente aqui, agrupamento é aqui em cima. Vou só mudar a data. Hoje é dia 25. Isso. Vamos colocar 27. Vamos supor que essa campanha entraria dia 27 no ar. Segunda-feira que vem. Só isso que eu quero mudar aqui. O resto continua. Aí eu vou agora para cá, para conjunto de anúncios. Só para lembrá-los. Aqui a gente configurou canal, o destino das mensagens para onde é? É para o Messenger do Facebook? É para o Instagram? É para o WhatsApp? No caso, nós escolhemos aqui o Instagram. Aí aqui a meta. Qual é a meta de desempenho? O que é que você quer? Você quer cliques? Você quer conversas? Para nós, para nossa área de atuação como advogados, a gente quer conversa. Clique, para mim, não vai ser o principal. Eu posso até fazer uma campanha de reconhecimento de marca, que eu quero que as pessoas vejam a minha marca, a marca do meu escritório e tal. Aí faz sentido eu mudar essa meta para clique. Eu quero muito clique para as pessoas verem a minha página, né? E aí tudo bem, faria sentido. Mas no nosso caso, como a gente quer lead, então a gente quer conversa. Que cheguem pessoas que conversem com a gente
no canal que a gente escolheu, que nesse caso é a DM do Instagram. Aqui a questão do orçamento, configurei aqui colocando R$ 20 diário nessa campanha hipotética. Aqui, ó, ele está reclamando que o início estava para o dia 13, tá vendo? E já passou essa data, ele pede para redefinir. Aí a gente tem que redefinir. 27, segunda-feira. Ah, mas peraí, eu não fiz isso agora, ainda agora eu falei do dia 27, não, eu só nomeei a campanha, tá, pessoal? Eu coloquei lá no nome da campanha 27, só o nome que eu dei para a campanha. Aqui eu mudei a data. E aí eu coloco, eu gosto de colocar para as campanhas que eu subo, que elas comecem às 5 da manhã, porque aí dá tempo da meta reconhecer, criativo, tudo bonitinho. Eu subo muitas vezes à noite, lá pelas 10 horas da noite, eu configuro, deixo tudo configuradinho, e às 5 e programo para ela subir, de fato, começar a consumir verba a partir das 5 da manhã. Porque aí, de 5 às 8 da manhã, eu tenho um tempinho dela aquecer, da meta distribuir o conteúdo e tal, e começar as coisas. Eu não gosto de colocar muito cedo, porque a maioria das pessoas vai estar dormindo, obviamente, e aí a gente não vai ter um engajamento grande, né? Então, quando eu coloco 5 horas, eu dou um tempinho para a ferramenta aquecer e já encontrar pessoas lá pelas 6h30, 7, 7h30, 8 horas, que é quando as pessoas já estão ativas nas redes sociais. Então é isso, por isso que eu coloco 5 horas da manhã, mas é meramente uma estratégia. Você pode simplesmente deixar sem uma programação de hora para ele, para a campanha subir na hora que você clicar em publicar. Dá para fazer isso também, né? É o de praxe, inclusive. Aqui em programação de orçamento eu já mencionei, tem como programar para gastar mais em determinado dia, economizar em outro. Ah, no dia tal eu quero que o teto seja esse. No outro dia eu quero que o teto seja maior. Então você pode fazer esses arranjos, que são questões mais avançadas que não vale a pena a gente falar agora, porque isso depende muito de estratégia de gestão de tráfego e tal, e não é o caso a gente aprofundar tanto. Aí mais para baixo você vai ter público. Aí, ó, coloquei aqui em nível de Brasil, poderia colocar, não, vou colocar só no Ceará, estado da Nilcélia. Vou botar aqui só para o Ceará a campanha. Aí, beleza, não tem problema. Ela quer fazer uma campanha de prévia lá no Ceará. Bacana, ela pode selecionar até os municípios. Né? Tranquilo, dá para fazer isso aqui. Claro que tudo depende de uma análise prévia, um estudo estratégico. Ah, é viável? Tem um público significativo do produto jurídico que ela está querendo anunciar na região que ela quer anunciar? Tem? Ah, então beleza, vamos para cima. Idade, a gente seleciona um intervalo, né, de idade, que eu coloquei hipoteticamente aí entre 25 e 42, que supostamente seria já que a gente está falando de FIV, né, no exemplo aqui, então seria uma idade interessante. São mulheres, enfim. Aí aqui eu coloquei para vocês essa questão da segmentação por interesse, dados demográficos, comportamentos. Já mostrei para vocês como é que isso aqui funciona. Ó. Olha só, são 3 grupos grandes aqui. Ó. Dados demográficos, aí eu vou ter muita coisa aqui dentro. A formação, a parte financeira, acontecimentos, se é pai e mãe, status de relacionamento, o tipo de ocupação da pessoa. Isso daí é uma forma de segmentar. Por interesses, essas pessoas pesquisam páginas sobre maternidade, sobre alguma coisa nesse sentido. E aí você vai encontrar aqui interesses, vários interesses que se desdobram aqui dentro. É muita coisa. E comportamentos também. A pessoa que é viajante frequente, viajante internacional frequente, usa um dispositivo XY, gosta de futebol, enfim, coisas que a Meta vai identificando no nosso comportamento como usuário da rede social e vai catalogando, configurando isso através da inteligência artificial dela, que é nada mais do que o algoritmo, que entende o padrão de comportamento das pessoas. Pessoal, coloca uma coisa, aliás, deixe mais claro isso na cabeça de vocês. Algoritmo não é um bicho de 7 cabeças, não é algo de outro mundo. Algoritmo é uma matemática, tá? São
números, padrões numéricos identificáveis. Então, o algoritmo é uma programação que identifica padrão de comportamento na rede social. Se eu clico, se eu vejo um anúncio e costumo clicar sempre, a Meta já entendeu que isso é um padrão meu. Então, é por isso que ela segmenta a pessoa que só visualiza. Por exemplo, eu posso ter campanha aqui que eu quero visualizações. Eu quero ganhar visualizações. Eu tenho campanha que dá para fazer isso aqui. Por que eu quereria visualização? Por exemplo, reconhecimento de marca. Você quer ser visto, né? Então, quanto mais visualizações você tiver, melhor. Aqui o que a Meta vai fazer? Ela vai encontrar usuários da rede social, do Instagram, por exemplo, que tem esse perfil de apenas visualizar, não é muito de ficar clicando, não é de curtir, não é de interagir. Então, a Meta ela vai identificando em cada um de nós um padrão de comportamento e vai agrupando a gente. Então, eu faço parte de um grupo que se comporta de determinada forma na internet, que consome determinados conteúdos. Isso é importantíssimo da gente entender, tá, pessoal? Quando você entende isso, a coisa fica muito mais leve de você conduzir a gestão de tráfego. E eu ainda vou dar mais detalhes mais à frente, tá? Na aula, depois que eu terminar essa parte que eu quero aqui. Então, aqui eu estou fazendo uma breve recapitulação, talvez até pecando um pouquinho pelo excesso, mas isso ajuda a fixar, né? Então, é isso. Público de interesse é isso aqui. E lá no final da aula eu vou falar para vocês algumas mudanças que houve aqui. Só um instantinho, tá, pessoal? Eu vou pegar aqui uma água rapidinho. Belezinha. Isso aqui não vai mais existir. Não vai mais existir essa segmentação aqui em breve. E aí eu vou ter que falar como lidar com isso para vocês. Vai ser importante. Aí mais para baixo tem os posicionamentos. O que é o posicionamento? São os locais dentro das plataformas da rede social que você vai aparecer. Você vai aparecer no Story, vai aparecer no Feed, vai aparecer aonde? No Explorar. Então, são locais onde você pode aparecer. Isso chama posicionamento nesse contexto aqui, tá? Então, quais os posicionamentos que eu escolhi aqui nessa campanha hipotética? Facebook e Instagram, aí aqui ele desdobra, né? Feed, Stories, Status, Reels, e assim a gente vai selecionando onde a gente quer aparecer. Então, por exemplo, no feed, ó, feed do Face, feed do perfil, que são, a gente não percebe, né, porque nós somos usuários, a gente não é desenvolvedor, mas cada local onde você aparece, apareço na timeline, na home do Facebook, é uma coisa. Outra coisa é entrar lá na aba de vídeos, outra coisa é entrar, enfim, nos diversos caminhos que tem lá por dentro, né? Então, cada um tem uma denominação, como o feed do Facebook é o feed central, é o que a gente mais acessa. O feed do perfil é outro feed. Quando você entra no perfil, vai aparecer mais um feed. E assim por diante, tá? Aqui você vai ter toda a possibilidade de escolher onde você vai aparecer. Os locais mais acessados, sem sombra de dúvida, são Story, Feed, Reels. É isso. Basicamente, são esses os posicionamentos mais interessantes da gente fazer. Então, a gente pode centrar forças e selecionar só esses que são os mais visualizados. Claro que, por exemplo, eu gosto de colocar um outro que é menos visualizado, mas que também funciona, como explorar. Sabe quando você clica na lupinha que você vai pesquisar alguma coisa no Instagram? Aquilo é o explorar. E aí aparece um monte de quadradinho lá com vários vídeos. Pois então, aquilo é explorar. Quando você seleciona aqui, quando você seleciona aqui no posicionamento o explorar, você aparece lá com o seu anúncio. É isso. Então, agora sim, a gente vai dar continuidade falando do anúncio, propriamente dito. Aqui, vou dizer como é que eu gosto de fazer. Eu gosto de colocar um código, por exemplo.
C1, ou seja, Criativo 1. E o Criativo 1, por uma questão estratégica, eu faço várias versões dele. O que é o Criativo 1 para mim? O Criativo 1 é quando eu faço vídeos curtos. Pode ser também card, tá? Não tem problema, carrossel, mas aqui eu estou dando foco em vídeo porque é o que mais vai performar neste momento atual. Então, eu gravo vários vídeos de 5 a 10 falando do mesmo assunto, o mesmíssimo assunto, tá? E aí, como é que eu chamo esse criativo? Criativo 1, porque é sobre aquele tema muito específico. Tá? Então, eu estou falando aqui sobre FIV. Então, eu vou fazer 10 criativos de saque de FGTS sobre FIV. É o mesmo tema, por isso que eu vou chamar todos de criativo 1. Só que aí, como é que eu vou diferenciar um do outro? Versão. Criativo 1, versão 1. Criativo 1, versão 2. Então, o Criativo 1 significa que é sobre um tema específico, e só aquele tema. E aí eu vou fazer várias versões sobre aquele tema. Um eu faço storytelling, outro eu faço mito ou verdade, o outro eu faço pergunta condutora. As várias formas aí que a gente tem de produzir criativo, tá? Então, é assim que eu costumo nomear, só para vocês pegarem como é que eu costumo fazer, tá? Já mostrei para vocês nas aulas passadas como é que eu faço a nomeação da campanha, do conjunto e agora do anúncio. O anúncio já praticamente está tudo configurado. Basicamente, eu não tenho muita coisa para fazer, é só configurar o criativo mesmo. Pegá-lo e configurá-lo. Aí, aqui, nesse Criativo 1, versão 1, aí a gente vai olhar aqui para baixo, né? Anúncio em parceria. O que que eu tenho com isso aqui? Pode deixar desativado, porque isso aqui são parcerias pagas que você vai fazer com outras empresas, e não vem ao caso aqui para nós. Tá? A gente não é uma empresa de variedades, né? Que vende várias coisas, né? Somos um escritório de advocacia, então não faz sentido isso aqui para nós. Identidade. Os perfis que serão usados no seu anúncio. Aí aqui ele já vai estar selecionado previamente a tua a tua página do Facebook. E aqui o perfil do Instagram. Você pode selecionar se tiver outros perfis e tal, mas aqui, obviamente, você vai selecionar o perfil que você usa, o seu principal que você quer anunciar. Aqui é a configuração do anúncio. Deixa eu só ver que chegou uma mensagem aqui. Pode ser, Lilian, pode ser. Versão 1 significa o formato do Reel, pode ser. Se você quiser entender dessa forma, não tem problema nenhum. A lógica é por aí. É basicamente que é um vídeo diferente. É uma versão diferente sobre o mesmo tema. Basicamente é isso, tá? Mas se você quiser associar dessa forma, não tem problema nenhum. Tá? Esses padrões que eu estou passando para vocês de nomenclatura só tem uma finalidade: mostrar para vocês que é importante você padronizar. Se você quiser criar um padrão diferente do meu, não tem problema nenhum. Tá? Você faz um padrão que você se sentir mais confortável. O que mais te trouxer uma compreensão prática do que está acontecendo, né, da configuração de campanha, mais rápido. Então, o que importa é que você identifique rápido o que está acontecendo ali. Aqui, em configurar anúncio, a gente vai criar anúncio. Essa que é a ideia desse tráfego que a gente está fazendo aqui, né? Mas você pode usar posts existentes lá no teu feed? Pode, sem problema nenhum, tá? Mas aqui a gente não costuma fazer isso. A gente faz isso em outra parte, que é na parte de conteúdos, aí a gente turbina, tem toda uma diferença aí, tá? Aqui normalmente a gente cria um anúncio novo, tá? É aquele que vai correr por fora, ele não vai estar no teu feed. Esse anúncio de tráfego não faz parte do teu feed. Tá? Então, quando você cria anúncio aqui, tu não vais usar algo que já está postado no teu feed. Vai ser algo paralelo. Então, a Meta vai entregar por fora esse conteúdo que não vai estar no teu feed. Você vai entregar agora aqui para ela fazer a distribuição desse criativo. Aí aqui você escolhe o que você quer. Imagem ou vídeo único. Um carrossel, que são um conjunto de imagens. Então, normalmente, eu vou para o vídeo, anúncio com vários anunciantes. Aqui você divide espaço.
você divide espaço com outros anunciantes para baratear o tráfego. Eu não gosto, porque imagina a poluição, né? Aparecer vários anúncios ao mesmo tempo, em vez de aparecer só um, não é legal, eu não curto, não. Sabe aquele quadradinho que aparece com 4 vídeos juntos? É mais ou menos essa ideia aí. Eu geralmente desmarco isso aqui, porque eu quero exclusividade. Eu quero aparecer sozinho. Beleza? Aí agora, o criativo do anúncio. Selecione e otimize o texto do anúncio, a mídia e os aprimoramentos. Então, vamos procurar mídia logo aqui. Como é vídeo, ó, é bem aqui, eu vou escolher adicionar vídeo. Aqui seria a imagem e tal. Para onde eu vou ser direcionado quando eu clicar aqui em adicionar vídeo? Para um lugar que eu mostrei para vocês, eu acredito que na primeira aula que eu comecei a falar da ferramenta, que é a biblioteca de mídia, onde eu deixo os criativos armazenados. Eu não vou buscar esses criativos no computador, eu deixo eles armazenados dentro da, da ferramenta mesmo, né? Então, eu cliquei, e aí ele vai aparecer vários vídeos aqui. Deixa eu pegar um aleatório. Vou pegar este aqui. Espera aí, que eu acho que eu cliquei no lugar errado, né? Provavelmente. Deixa eu ver aqui. Imagem, vídeo, ok. Adicionar vídeo. Pega este aqui. Avançar. Aí aqui, pessoal, eu só selecionei um vídeo que você vai encontrar o seu lá, né, na biblioteca, que você vai ter subido lá. Já mostrei como faz isso. Aqui em texto principal, você vai criar um texto relacionado ao que você vai publicar, tá? Então, você vai falar sobre FIV, beleza, coloca um texto aqui sobre FIV. Você pode colocar até 5 textos. Como que eu faço isso, pessoal? Eu vou no chat GPT e tem uma palavrinha mágica que eu gosto de utilizar para efeito de deixar os meus anúncios sempre coerentes. Porque o que que acontece quando você coloca aqui um texto principal? Deixa eu até colocar isso para você aqui. Não, não vai dar para eu mostrar porque eu escolhi uma campanha de DM, mas tá. Eu vou colocar aqui o Fale Conosco, tá? Aqui é a chamada para ação que vai aparecer para eles no botão. Clique no botão abaixo, sabe esse CTA? Então, ele vai ser o que você escolher aqui. Conversar agora, falar conosco, fale conosco, entrar em contato. Você pode escolher qualquer um desses que faça sentido. No caso nosso, como a gente está falando de tráfego pago, então você pode colocar, saiba mais. Você pode colocar, fale conosco. Você pode colocar, é, entre em contato, entrar em contato. Enfim, vou deixar entrar em contato, só para você ter uma noção. Então, geralmente, quando a gente faz uma campanha por WhatsApp, que é possível fazer também, né? A gente vai ter uma opção a mais aqui, que é clique no botão do WhatsApp. E lá no botão do WhatsApp, você vai ter duas possibilidades aqui. Vai ter o texto principal e o título. Aqui só está aparecendo o texto principal porque a gente está direcionando o nosso tráfego para DM. Mas se fosse direcionar para o WhatsApp, apareceria título e texto principal. E aí, o que que eu faço? Eu vou lá no chat GPT, peço para ele criar 5 textos principais. Aí, claro, eu contextualizo lá qual é o meu tema, né? Para ele criar 5 textos principais e 5 títulos. Só que aí eu uso uma palavrinha que vai fazer com que isso se relacione. A palavra é intercambiáveis, tá? Então eu quero 5 textos principais, 5 títulos intercambiáveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso pegar o título 1, combinar com o texto principal 2, pegar o mesmo título 1, combinar com o texto principal 3, e ele sempre vai estar encaixado, sempre vai fazer sentido. O título e o texto principal. Isso que o intercambiável quer dizer. Ele sempre pode se combinar com qualquer um deles. Eles podem fazer combinações entre eles. É isso que eu faço. Por que isso? Porque se eu entrego 5 textos principais e 5 títulos, se eles não tiverem essa conexão, não forem intercambiáveis, a Meta vai fazer
a seleção deles, tá? Ele vai combinar, a combinação entre eles. A meta vai pegar, eu vou pegar o 1 e o 3 aqui. O texto principal 1 e vou combinar com o título 3. O texto principal 2 vou combinar com o título 5. E se não tiver intercambiável, ele não vai fazer sentido, vai ficar truncado o texto. Por isso que eu estou falando para vocês que essa palavra intercambiável nesse contexto é muito importante, tá? E aí é lá no GPT que a gente vai criar isso aqui. Então vamos lá. Texto principal 1. Vou colocar aqui. Saque do... Não, já sei, tive uma ideia melhor. Problemas de infertilidade. Pronto. Aí eu coloquei aqui no texto principal algumas informações, e olha o que a IA vai me... Ah, pensei que ela ia me ajudar. Pensei que ela ia me ajudar. Pensei que ela ia trazer, com base no que eu escrevi, eu pensei que ela ia trazer para mim mais coisas, mas tudo bem. Aí eu vou colocar só esse texto aqui, só vou mudar o número no final, tá, pessoal? Só para a gente não ficar tendo que criar alguma coisa aqui que não vai fazer sentido, é só para vocês entenderem. Então, 2, aí eu faço o segundo, ó, adicionar mais um, faço 3, mais um aqui, 4, 5. Eu sei que muitos de vocês estão se perguntando, mas por que 5? Eu vou explicar. Avançar. Bem, deixa eu explicar logo. Por que 5? Olha só, gente. Entende uma coisa. A Meta é uma inteligência artificial. Não é um olhar humano entendendo as coisas. Então, a Meta ela vai analisar o nosso criativo, vai ver padrão no teu criativo. E nessa que ela vê padrão, ela pode entender que o padrão de um é melhor do que o outro e simplesmente por ela achar que aquele é melhor, ela entrega muito mais aquilo com um custo muito mais baixo. Então, é por isso que é muito importante você entregar vários criativos para a Meta e fazer testes com eles. Porque ela vai, digamos que, se encantar por algum específico e a gente nunca vai saber por quê. Porque isso é a inteligência do algoritmo que vai identificar. Então, o algoritmo identificou um padrão que ele achou interessante para distribuir aquele conteúdo. E ele vai distribuir massivamente, você vai pagar barato, teu tráfego vai sair barato, o custo do lead vai ser mais. Então, quanto mais você entregar, mais chance você tem de conseguir que o teu vídeo, claro, ele tem que estar bem editado, aquilo que a gente falou, né? Ele tem que estar numa estrutura que tenha um gancho interessante, que tenha um CTA, aliás, que tenha um contexto, desenvolvimento, CTA, aquilo tudo que a gente já falou em aulas anteriores, né? Então, gente, isso aqui é necessário. Por isso que eu coloquei 5 textos ali, para poder dar margem para a ferramenta trabalhar. Aí ela trabalha, vai que ela engraça com um deles aí, porque a gente nunca vai saber, mas ela engraçou com um, está entregando a rodo o teu conteúdo, está barato, está chegando lead, então está tudo certo. Ninguém reclama. Então tem que dar possibilidades para a ferramenta. Nunca esqueça disso. Você precisa entregar muito criativo. O maior desafio nosso do tráfego não é fazer a gestão, é fazer criativo, porque o criativo ele tem que estar sendo feito todo o tempo, renovando. Pô, esse aqui está muito bom, então usa enquanto ele está muito bom, mas vai renovando, vai testando outros, porque outros vão dar muito bom também. O jogo da Meta é esse, produção de muito criativo, aquele papo de, eu gravo um vídeo, vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Não, não é se, é até dar certo. Então tu pegas um vídeo e acha que está uma obra de arte, mas o algoritmo não acha. Aí tu pegas um vídeo muito simples que você gravou aqui na espontaneidade e de repente ele entrega a rodo. Então, são coisas que a gente não tem como verificar, mas por que que isso aqui viralizou? Claro que existem técnicas e tal que ajudam isso, mas na prática, é o algoritmo que determina qual que ele vai entregar a rodo, que vai viralizar, que vai vir a um custo barato. Tá? Então, não esqueça disso. Então, aqui no texto que a gente estava vendo é isso. Você vai fazer aí 5 para poder dar testes
para a ferramenta. E aí fez os 5, vem para cá para o aprimoramento. Aqui é aprimoramento de criativo. Ele vai te pedir para fazer... deixa eu ver se aparece aqui. Não vai aparecer. A Meta, ela faz algumas maquiagens, ela mexe com o teu criativo, sobrepõe algumas coisas que ela acha que vai chamar mais atenção, tá? Via de regra, isso aqui eu não mexo, tá, pessoal? Eu deixo tudo desativado, porque às vezes ela vai fazer merda no teu criativo, a verdade é essa. Ela vai botar olha, eu entro em contato aí no meio da tela, né? Então, coisas assim vão acontecer e a gente vai ficar meio, pô, será que isso aqui ajudou, atrapalhou? Então, muitas vezes pode atrapalhar. Retoque de imagem. Então, tem muitas coisas que ela vai te sugerir fazer, tá? Automaticamente. Ela vai meio que querer editar o teu criativo. Tá? Então, por isso, você deixa tudo desmarcado. Concluir. Pronto. Deixa eu só ver uma coisa que eu acho. Tá aqui, ó. Tudo certinho. Os textos que eu coloquei, tá vendo? Eles estão aparecendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui embaixo ele te dá opções para IA gerar para você esse texto. Mas veja, eu coloquei um contexto ali e ele... Desculpe, mas parece que você não forneceu o texto principal para ser reescrito. Eu coloquei informações ali em cima e ele não entendeu, né? Então, esquece essa parada aqui, que eu não quero saber de IA gerando o texto para mim. Ó, aqui parece que ele deu certo, ó. Ih, ó, funcionou. Eu desmarquei, marquei de novo, ele funcionou. Ó, problema de infertilidade, saiba como sacar o FGTS para realizar FIV. Você tem direito? Descubra agora. Olha, já começa a fazer um trabalho com IA aqui para criar os textos para vocês. São 5 textos diferentes. Aí você pode se utilizar disso caso você se agrade. Aqui eu não me agradei, estou muito direto. A gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado para falar de um tema tão sensível quanto esse. Tá? Mas é isso que a gente faz aqui. Gente, eu sei que é técnico, né? É ferramenta e tal, mas eu quero que vocês me digam aí, tá dando para entender? Fala comigo rapidinho aí para saber que tá tudo certo, que tá tudo no esquema, que vocês estão conseguindo acompanhar. Tamo junto? Ou não? Ou vocês foram dar um cochilo e vão assistir a gravação? Não, tamo aí, tamo junto, tamo junto. Vocês não fazem isso. Valeu, gente. Vamos lá, então. Então, passamos aqui a carregar o criativo. Isso aqui é carregar o criativo. Aí tá aqui, ó, as versões, os posicionamentos que eu mencionei para vocês, ó. Aí aqui, tudo, né? Todos os posicionamentos que a gente selecionou. Aqui é feed, aqui é stories, status, reels. Então, eu vou deixar selecionado tudo, porque isso aqui é só uma prévia, tá, pessoal? É só uma prévia. Aí você vai olhar aqui, ver como é que vai sair, ó. Olha só como vai sair. Esse posicionamento aqui, ó. Aqui como vai sair. Aí ele vai mostrar para você como que o seu anúncio vai aparecer. Aqui dá para ver o destino também, ó. Aqui é o anúncio em si, né? O vídeo aparecendo. Aí aqui é o destino dele. Cadê? Aqui, destino. Você seleciona, vai aparecer assim, ó, para a pessoa. Mas vamos avançar nisso aqui, porque eu ainda não mexi nessa parte. Vamos mexer aqui. Então, ok, coloquei o texto, tudo certo. O CTA entra em contato. Muito bem, bacana. Os aprimoramentos lá eu desativei. Lembra que eu falei que eles querem mexer no nosso criativo, sobrepor coisas? Pois é, eu desativei, então não está aparecendo nada ativado aqui. Aqui é para configurar um teste de criativo, não vem o caso agora falar sobre isso. Modelo de mensagem. E aqui que é o destino. Aqui que a gente vai encontrar a mensagem que vai chegar para a pessoa, aquela mensagem padrão que aparece para a pessoa quando ela clica no nosso anúncio. É bem aqui. Ó. Por padrão, ele vem com essas mensagenzinhas aqui. Oi, como posso te ajudar? Eu não gosto. Aqui, normalmente, eu faço algo do tipo, olá, poderia falar bom dia, boa tarde, boa noite, mas vai ficar feio, né? Fazer em barra, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não gosto. Então, eu falo olá, ou oi, sei lá. Hello.
Hi. Brincadeira. Olá, seja bem-vindo. Aí aqui, às vezes, eu faço isso aqui, ó, bem-vindo ou bem-vinda. No meu caso, como meus tráfegos geralmente são para mulheres, eu coloco seja bem-vinda direto. Mas você pode colocar assim, né, para contemplar os dois. Seja bem-vindo. Eu vou colocar bem-vinda agora, porque é FIV, né? Seja bem-vinda ao, no meu caso, HC Advocacia. Aí, algo do tipo, será um prazer poder lhe ajudar. Pronto, é só uma recepção, né? Aí olha só como aparece no destino da mensagem. Quando a pessoa clicar no anúncio, ela vai ser direcionada para o meu direct. E no meu direct vai aparecer isso aqui, ó, logo para ela, como se eu estivesse dando umas boas-vindas quando ela clica, né? Olá, seja bem-vinda ao HC Advocacia. Será um prazer poder lhe ajudar. Aí aqui ele tem um negócio de perguntas frequentes, vou até excluir, porque eu não quero, não preciso disso. Só preciso de uma aqui. Essa primeira pergunta, que não necessariamente precisa ser uma pergunta, tá? Pode ser só uma afirmativa. Você tem 80 caracteres aqui, ó, para explorar. Então tome cuidado para não extrapolar. Aí aqui eu colocaria. Isso aqui, essa pergunta, na verdade, é o que a pessoa quer falar para você. Tá? Então, aqui em cima, eu dou boas-vindas no texto, é uma saudação. E aqui é o que a pessoa quer falar para mim. Pode ser uma pergunta, pode ser uma afirmativa. Por exemplo, vou colocar a minha aqui. Tenho fibromialgia e preciso reduzir minha carga horária de trabalho. Pronto, olha só. Aí vai aparecer essa mensagem aqui exatamente que se conecta com a pessoa que eu estou anunciando para ela. Né? Se eu estou anunciando para mulheres com fibromialgia, vai aparecer aqui, ó, tenho fibromialgia e preciso reduzir minha carga horária de trabalho. É isso. Claro que eu já fiz um anúncio provocativo, que eu mostro para a pessoa que ela pode ter direito e tal. E aí, quando ela chega bem aqui, já vai estar prontinha para ela, só tocar o dedo aqui. Aí ela toca o dedo aqui, a mensagem sobe. E quando a mensagem sobe, ela já ativa o meu chatbot aqui no sistema e tal, e aí começa o atendimento. É nessa hora aqui que o atendimento começa. Se você não tem chatbot, tu tens essa possibilidade aqui de fazer uma resposta automática. Você pode colocar bem aqui, quando a pessoa clicar nesse botãozinho aqui, tem fibromialgia, precisa de minha carga horária, vai subir essa resposta que você coloca aqui. Você só colocar aqui, resposta, a pergunta. E eu acho que sem querer eu acabei clicando. Tá aqui. Aí vai subir exatamente essa resposta quando a pessoa clicar aqui. Tá? Agora não vai aparecer, mas é assim que funciona, tá? Quando ela tocar aqui, já vai subir no direct dela essa mensagem que a gente configurar bem aqui. Pode ser uma mensagem maior, lógico, né? Enfim. Aí aqui eu vou apagar, que tem algumas coisas por padrão aqui. Deixa eu até desativar essa mensagem de acompanhamento, que eu não preciso. Pronto. Aí é só salvar. Aí já fica configurado aqui. Beleza, gente? É isso, basicamente. E aí, depois que você configurou isso aqui, você vai mais um pouquinho abaixo, tem outras opções. Isso aqui é um pouquinho mais avançado, não vem o caso. Aqui tem a ver com o aplicativo, que não é o nosso foco, a gente não mexe com o aplicativo, a gente vende serviço. E é isso. Aqui, para conectar outras ferramentas de terceiros e fazer um tráfego conectado a outras ferramentas para você aparecer na base daquelas pessoas, enfim, não vem o caso também. Então, isso aqui, somando tudo que a gente viu na primeira aula, na segunda aula e agora na terceira aula, agora você tem tudo que você precisa para publicar. E aí, agora, umas dicas para vocês, tá? Então, isso aqui é a campanha supostamente pronta para rodar. O que a gente pode fazer aqui? E deve, na minha opinião.
testar variáveis, tá? Vamos testar variáveis. E isso eu peço muita calma para você, porque a gente é ansioso, a gente tem uma ansiedade que às vezes atrapalha para caramba. Isso é normal, tá? Todo ser humano tem ansiedade. Alguns é patológico, quando a coisa é muito acentuada, mas independentemente de patologia, todo mundo tem uma ponta de ansiedade. E a gente, quando trabalha muito, acaba desenvolvendo isso de forma mais acentuada. Então, cuidado para não querer fazer tudo ao mesmo tempo e botar tudo a perder. Vamos isolar variáveis. Como é que eu faço isso? Duplicando, ó. Então, eu criei aqui um conjunto de anúncio e aqui um anúncio. Eu vou testar, vamos convencionar aqui entre nós agora, que eu quero testar a segmentação de local, de localidade, onde a pessoa está, onde eu quero anunciar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse conjunto de anúncio, duplicar, selecionar, eu vou desselecionar isso aqui, porque isso aqui é a meta querendo jogar pro automático as coisas, tá? Aqui eu quero ainda manter sob a minha responsabilidade qualquer configuração. Aqui ele vai perguntar se você quer usar uma outra campanha, uma nova campanha e tal. Não, campanha original, aonde a gente está. Eu só quero duplicar mesmo, só isso. Aqui é um detalhezinho, né? Que quando o teu criativo tá, o teu anúncio está rodando, as pessoas têm a possibilidade de curtir, compartilhar, fazer comentários. Se você desmarca isso, não vai ter essa possibilidade. A pessoa não vai poder comentar no teu anúncio, tá? Eu geralmente deixo marcado aqui, eu gosto de deixar marcado. Mas você pode desmarcar, se você não tiver afim que a pessoa comente, compartilhe o teu anúncio. Isso acontece muito quando a gente está com medo da OAB. Como eu não tenho medo da OAB, eu deixo marcado, tá? Então, vou duplicar. Olha, perceba que agora tem duas campanhas, né? Tem esta aqui, que foi a duplicata, e tem a original aqui. Ué, mas qual é a finalidade de eu duplicar isso? É esta que eu vou te mostrar agora. Então, está escrito cópia aqui, então eu vou trabalhar em cima dela. Vou começar pela nomenclatura. Vou colocar aqui, em vez de Brasil, porque eu quero uma campanha que seja em nível de Brasil para ver como ela vai performar. Aí eu vou colocar uma aqui, Ceará. Gostei lá da terra da Nilcélia. Então vamos para o Ceará. Então aqui no Ceará, agora é Ceará. Então o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Mudar essa parte aqui que eu me propus a mudar. Então vem aqui, venha. Brasil, tá bem aqui, ó, localizações. Eu vou editar. Aqui, ó, editar. E tá Brasil? Então eu vou tirar Brasil e vou colocar Ceará. Pronto, já sumiu o Brasil, né? Porque o objetivo não é deixar amplo, agora tá aqui, ó, só Ceará. Pronto. Ah, eu quero fazer essa campanha só para o Ceará. Aí, percebam que nada mudou, porque eu dupliquei a campanha. Todas as configurações que eu havia feito antes estão mantidas na duplicata. Até porque lá, quando eu fiz a duplicata, ele me deu umas opções para alterar e tal. Eu desconsiderei tudo, né? Desmarquei e deixei do jeitinho que tá. Só fiz duplicar. Aí agora, manualmente, eu venho aqui e mudo. Ah, eu quero testar no Ceará. Só quero o Ceará. Beleza. Então aqui agora, ó, perceba que como eu mudei o nome, fica fácil de identificar, ó. Essa aqui é a campanha Brasil, nível Brasil, essa aqui é Ceará. Ah, mas eu quero mais uma. Beleza. Então eu vou vir bem aqui, vou duplicar qualquer uma das duas que eu quiser duplicar, tá? Afinal, é a mesma coisa, ó. Cliquei em duplicar, aí eu vou desselecionar isso aqui. Não quero que recomendação da meta, coisa nenhuma agora. Eu vou sozinho, por mim mesmo. Campanha original, deixa na campanha onde ela está mesmo, campanha original. Aqui eu vou deixar marcado, porque eu não tenho problema em deixar. Beleza. Aí agora, mais uma vez, ela criou uma cópia, ó. Cópia. E aí eu vou mudar de novo. Deixa eu ver. Agora eu quero no Ceará e eu quero em Santa Catarina. Então agora Ceará e Santa Catarina. Aí agora eu só faço a mudança aqui novamente do mesmíssimo jeito. Vou aqui mais para baixo, estou no conjunto de anúncio, tá, pessoal? Porque é ele que eu dupliquei, então eu estou no conjunto de anúncio. Vou lá para baixo, pegar a parte de público. Opa, cheguei aqui, ó, localizações, editar. E vou colocar aqui Santa Catarina. Ó, Santa Catarina, Brasil, Estado. Beleza, é o estado inteiro que eu quero? Vamos supor que sim. Então, foi. Agora está aqui Santa Catarina. Então, o que é que eu tenho aqui, pessoal?
Nunca esqueça, quando você fizer duplicata, do orçamento, tá? É a capacidade. Seu bolso, suas regras, tá? Eu aconselho de você colocar de 15 para cima. Menos de 15 fica bem limitada a campanha. Fica com um pouco recurso, vai demorar muito para ele testar o público e tal, né? Então, é melhor você deixar... Eu coloco de 20 para cima, mas eu te falo que de 15 pode funcionar também, tá? Então, a partir de R$ 15 por conjunto. Lembrando que eu tenho a possibilidade de colocar a minha campanha, aliás, o meu orçamento na campanha. Aí o que é que vai acontecer? O conjunto de anúncio, quem vai distribuir entre eles vai ser a Meta, não é você. Quando você coloca o orçamento na campanha, aí a Meta vai distribuir. Ah, esse conjunto aqui de Santa Catarina eu vou colocar mais para cá, porque eu acho que pode dar melhor. Então, quem vai fazer isso é a inteligência artificial, você não vai ter controle, tá? E aí ele pode colocar mais dinheiro numa do que noutra. Agora, quando você coloca o orçamento no conjunto, isso não acontece. Porque aí você coloca, eu vou colocar 20, então eu vou colocar 20, 20, 20. E é isso que vai acontecer. Santa Catarina vai consumir 20, Ceará vai consumir 20, Brasil vai consumir 20. E ponto. Aí você escolheu como você quer gastar o recurso na entrega para esses locais que você está testando. Beleza? Então, isso aqui, o que a gente fez? A gente isolou uma variável. Qual é a variável? Local. Santa Catarina, Ceará e Brasil. E aí eu publico aqui, boto para rodar e vou fazendo o acompanhamento. No acompanhamento, eu vou descobrir se está melhor no Ceará, se está melhor em Santa Catarina, ou se deixar geralzão em nível de Brasil vai ficar melhor. Aí, conforme eu for tendo essas conclusões, a cada 2 dias, pelo menos, a gente deve estar de olho ali para ver os resultados, se não está muito destoante, se não está muito caro, exageradamente caro. Aí a gente vai vendo. Pô, no Santa Catarina deu muito caro. Então, para o conjunto de anúncios. Deixa eu publicar aqui. Aliás, antes de publicar, deixa eu só fazer um complemento. Eu isolei a variável localidade, tá? Região. Mas eu poderia isolar outra variável. Eu podia manter, tipo, tudo em nível de Brasil e colocar 3 criativos diferentes. O que eu estaria testando? O criativo. Né? Eu quero testar público, então esse aqui é para mães tentando. Vamos supor que fosse outro tipo de ação, né? Porque esse aqui não tem como mudar o público, é um público específico. Mas se fosse outro tipo de ação, por exemplo, negativa de plano de saúde, né? Aí eu posso testar com o público de pais e mães, que é um público que usa plano. Eu posso testar no público de trabalhadores, que é um público que usa plano. Eu posso testar num público de quem curte vida fitness, né, alimentação saudável, academia e tal. Eu podia botar um outro público. Então, eu colocaria conjuntos de anúncios diferentes. O que seria diferente neles? O público. Só. Aqui, nesse caso que eu configurei, é só a localidade que é diferente. O resto todo é igual. Poderia ser diferente eu colocar 3 anúncios no mesmo conjunto? Poderia ser da mesma forma. Aí eu estaria testando o criativo. Anúncio e criativo, nesse caso, eu usei como sinônimo, tá? Então, eu teria 3 criativos para o mesmo conjunto. Então, o que eu estaria testando de diferente? O criativo. Então, você isola a variável e testa. Você pode começar por onde você quiser. Pode ser pela região, essa região que está melhor. E aí, depois que você identifica, Santa Catarina deu melhor. Aí você vai, beleza, agora eu vou testar outros públicos em Santa Catarina. Aí você vai tirando as suas conclusões. É esse o jogo. Isola a variável, analisa o resultado, e aí, com o resultado em mãos, pode isolar outra variável, e assim você vai configurando o seu tráfego até ele ficar do jeitinho que você quer. Agora sim. O custo está bom, o lead que está chegando é um lead que tem um problema que eu resolvo. Estou com o meu comercial aqui azeitadinho, do jeito que tem que ser para poder converter. E agora é só fazer o trabalho. Beleza, gente? Vou publicar aqui. Opa, tem uma dúvida. Vamos assistir a gravação também. Com certeza, é isso aí, tem que ser. Aí você configurou um para o Ceará, um para Santa Catarina, certo? Qual a diferença de fazer um conjunto e configurar o público para os 2 estados?
Bom, a pergunta parece muito clara. Então, se tem mais alguma coisa que você queira saber por dentro, que eu não entendi, Melissa, você complementa, tá? Mas a resposta simples é: cada lugar vai ter um perfil de consumo, de comportamento. No Sul, as pessoas tendem a ter um padrão de remuneração, de qualidade de vida maior do que no Nordeste. Então, se eu faço uma campanha com ticket inicial e consigo encontrar um bom público no Sul e um bom público no Nordeste, qual que tende a performar melhor em termos de resultado? O Sul, porque a qualidade de vida, a remuneração lá é maior. Então, a gente testa o Estado por dois motivos. O Estado, enfim, o local por dois motivos. Para ver se tem o meu público lá, se pessoas vão me procurar ali, se vou ter se uma procura grande, aí eu vou testando por Estado. E é aquilo que eu falei, né? A meta, ela vai olhar o criativo, analisar o criativo e entregar. E aí, se ela gostou de um deles, ela pode entregar massivamente. Então, é muito do algoritmo. Isso aqui, Melissa, é mais para você fazer o teste e ver aonde vai dar certo. É aonde vai dar certo. O lance é esse, é até dar certo, né? Então, quanto mais criativo a gente testa, sem dúvida vai dar certo em algum momento. Quanto mais localidade você testa, sem dúvida vai dar certo em algum momento. Então, isso é muito para teste mesmo, tá? Mas, assim, esses argumentos que eu te trouxe são argumentos lógicos do porquê você colocar em estados diferentes, para ver se tu encontras público lá, naquele lugar. Ah, eu tenho, pô, encontrei bastante público aqui. Aí você vai fazendo os testes com aquele público, né? Então vamos ver, para esse público aqui que já deu bom, eu vou testar outros criativos agora. Bora ver se vai dar bom. Deixa aquele que deu certo rodando, lógico, e coloca outros para verificar se algum deles dá uma performance melhor do que o primeiro. Né? Então é questão de teste mesmo. Identificar o público em cada estado para ver se o público, se o teu público da diabetes está mais presente no Sudeste ou no Nordeste tem muita gente com esse potencial, né? Enfim, coisas assim, entendeu? É para isso. Eu vou publicar aqui, só para você ver como é que vai ficar. Ó, tá publicando. Eu cliquei lá, tá publicando. Talvez ele reclame da falta de orçamento, porque essa conta está sem orçamento. Não, nem reclamou porque eu programei para segunda-feira. Mas ele poderia ter reclamado. Essa conta de anúncio aqui não tem orçamento. Ó, mas ela tá aqui. Ah, ele não reclamou exatamente porque ele não ligou. Deixa eu ligar aqui. Aí pode aparecer isso aqui, tá, pessoal? Isso é muito comum acontecer, conferir e publicar. Então ele identificou que tem alguma coisa aqui que ele não publicou. Aí eu vou aqui, eu posso ir por aqui. Ó, bom, eu acabei de manualmente ativar essa campanha que eu acabei de configurar. Aí eu vou aqui em conjunto de anúncio. Olha, os três conjuntos estão ativos, beleza. Perceba que eu selecionei a campanha que eu quero, tá? Ó, eu seleciono bem aqui a campanha. Aí agora só vai aparecer os conjuntos e os anúncios que pertencem a ela, quando eu a seleciono. Cuidado para não deixar sem selecionar, porque aí vai aparecer tudo, ó. Aí ele meio que bagunça, aparece todas as campanhas que você tem aí. Então, seleciona a campanha que você quer primeiro, aí você vai lá em conjunto de anúncios e olha. Ah, beleza, tá aqui, os três estão ativos, ó, azulzinho aqui. Agora você vai lá em anúncio. Aí eu seleciono os três conjuntos que eu quero, eu vou lá em anúncios. Aí os anúncios também estão todos ligados. E aí agora eu vou ver aqui, conferir, deixa eu ver o que que deu erro. Nananã. C1, V1 foi os que eu postei agora, então eu vou publicar aqui para ver se ele para com esse erro. Pronto. Aí ele agora tá tudo certo. Eu perceba que não ficou nenhuma pendência aqui em cima, ó, tá tudo certinho. Em tese está publicado aqui, só não está de verdade porque eu não tenho orçamento nessa campanha. Está aparecendo aqui erro de pagamento. Ela não, por mais que ela esteja programada para segunda-feira, ela não vai subir porque não tem verba, né? Eu teria que colocar verba aqui para poder ela funcionar. Então é isso, pessoal. Ó, aqui a campanha bonitinha, os conjuntos que a gente configurou estão aqui: Ceará, Brasil, Santa Catarina. Os anúncios, que é o mesmo nesse caso, né? Está aqui, é o mesmo anúncio, então está tudo sob controle. Só vai aparecer o de pagamento porque não tem tutu, din-din, grana.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, isso aqui é subir campanha, pessoal. Você acaba de acompanhar, junto comigo, como sobe campanha para tráfego pago. Como configura, entendeu algumas peculiaridades da ferramenta por dentro, para que serve isso, esse botão aqui, eu ativo, eu não ativo. Tudo que é importante eu mencionei aqui para vocês. Se vocês reassistirem essa aula, ou acompanharem, ao subir a campanha de vocês, ou pelo menos treinarem, não precisa subir, clicar em publicar, mas você pode criar uma campanha, treinar como é que sobe, como é que configura e não apertar em publicar. Ou então, se você não tiver dinheiro na conta de anúncio, pode publicar que não vai gastar nada, não tem dinheiro. E aí você vai observar como é que faz essa configuração. Eu até recomendo que você teste isso. Assista a aula com o teu gerenciador aberto para que você possa apertar os mesmos botões que eu apertei e aí você vai amadurecendo esse conhecimento na sua cabeça. O objetivo é esse. No começo é muito estranho, porque você não está acostumado com aquilo não é algo familiar. Então vai, ser doído, não estou entendendo, isso aqui é muita coisa e tal. Mas aí, com o tempo você vai ver que não é muita coisa. Você tem capacidade assim de fazer algo muito mais complexo do que isso. Isso aqui só não é familiar no momento, só isso. Mas à medida que fica familiar, já foi. Você vai dominar isso aqui de uma maneira muito, muito aprofundada até, né, com base em tudo que a gente viu e ainda verá sobre tráfego pago. Dúvidas, meus amigos? Fala comigo, me conta aí, compartilha aí a sua percepção. É muito difícil, cara, eu acho que eu preciso de uma outra encarnação para dar conta disso. Fala comigo aí, me conta. Estou aqui para responder perguntas, tirar dúvidas de vocês. E aí, depois de tirar essas dúvidas, eu falo mais um pouco. E aí a gente finaliza. Eu tenho algumas coisas que eu preciso mencionar aqui e mostrar para vocês ainda. Boa pergunta, Lília. Isso é fundamental também. Já que está compartilhado, eu vou pegar aqui. Ó, como é que coloca orçamento? Eu acho que eu já. Não, eu mostrei isso para vocês, né? Eu acho que eu mostrei. Mas tá, vou mostrar aqui, ó. Cobranças e pagamentos. Tá vendo? Cobranças e pagamentos. Essa conta aqui não tem dinheiro. Ela tá lisa. Aí ele vai me dar essa telinha aqui. Ó, essa telinha aqui. As contas de anúncio. Essa conta de anúncio é a minha conta número 4, né? CA é conta de anúncio 04, que eu usaria para fazer lançamento, alguma coisa nesse sentido, né? Do infoproduto, do curso e tal, que eu estou trabalhando. Né? Então, aqui eu vou ter essa conta e o orçamento eu adiciono por aqui, ó. Conta. Tá certinho? É essa conta aqui que eu vou usar? Eu sei, tenho certeza? Beleza. Então, vou adicionar fundos. Aí aqui eu pego cartão, Pix. Deixa ele abrir aqui para vocês verem. É muito simples. Aí ele me recomenda colocar algum valor específico aqui. Aí você não é obrigado, tá, gente? Você coloca aqui o que você quiser. Eu quero colocar R$ 200 nessa conta. Então, eu vou lá e coloco R$ 200 nessa conta. Posso fazer isso no Pix? Clico aqui em Pix. Posso fazer isso no cartão de crédito? Aí eu vou ter que selecionar o cartão aqui. Que aí no cartão de crédito é mais fácil, que você não precisa ficar se preocupando. Contanto que pague a fatura do cartão, né? Ele vai renovar o limite e você sempre vai ter o recurso ali, a tua campanha nunca vai parar. Isso é bom. Aí aqui em Pix você vai avançar e ele vai gerar um QR Code para você colocar o Pix. Aí ele vai gerar um link e um QR Code. Ó. Adicionar saldo com Pix. E se você clicar aqui em abrir Pix, ele vai gerar o QR Code e um link para você pagar. Aí você vai pagar e vai cair exatamente aqui esses duzentinhos que eu coloquei. Tá? Vai ficar na conta de anúncio aqui. É isso. Aqui você tem outras opções. Forma de pagamento. É a mesma ideia, pessoal. Tá? Mesma ideia. Aí você vai adicionar aqui, ó. Forma de pagamento. Aqui eu tenho outras contas de anúncio, eu não tenho só uma, né?
E aí eu vou escolher na que eu quero. Eu tenho conta do escritório que está com verba, tem cartão nela e tal, e aí ela não para. Essa aqui eu usei pouco, então eu não coloquei. Tá, então aqui você vê as atividades de pagamento. Ó, como é que foi? As últimas atividades de pagamento minhas aqui, ó. Ela foi descontando. Ó. Isso aqui eu usei para turbinar alguns conteúdos. Aí ela desconta um pouquinho em pouquinho, ó. Foi descontando. Aí aqui é o pagamento que eu acabei de configurar. Ele está pendente porque eu não paguei, né? Eu só configurei lá os R$ 200, não paguei. Mas se eu clicar aqui, ele vai me dar a opção de realizar o pagamento. Aí a meta ela é bem organizadinha. Aqui em faturas, ele vai te dar tudo que você gastou. Você vai selecionar aqui o período, né? Seleciona o período certinho, ele vai te mostrar tudinho que foi gasto, do dia tal, gastei tanto. Enfim, é bem autoexplicativo isso aqui, bem intuitivo, tá, pessoal? Não tem mistério, não. É aqui que coloca, tá? Deixa eu ver aqui, tem perguntas. Mas o valor acreditado na conta da meta antecipadamente? Isso, Lilian. É, antecipadamente. Você paga para ele usar ou coloca um cartão de crédito que vai creditar de lá. E aí no cartão de crédito vai funcionar da seguinte forma: cada vez você vai programar um valor. Por exemplo, no começo a meta ela coloca um valor tipo de R$ 50, um negócio bem básico. A cada vez que chega em R$ 50, ela desconta do teu cartão, entendeu? Aí como está um cartão programado lá, cadastrado, ela vai debitar do teu cartão de crédito. Você vai pagar só na fatura e tal, na fatura correspondente, mas ele já vai acreditar aquele valor do teu cartão de crédito. É assim que funciona no caso do cartão. Quando é Pix, é pré-pago. Você coloca o valor, ele consome. Acabou, você vai ter que colocar de novo, que é antecipadamente, como você está perguntando. O momento é qualquer momento, tá, Jô? Se você quiser colocar agora, vai ficar lá o valor. Se não tiver campanha ativa, o valor vai ficar lá. Agora, quando você for botar a campanha para rodar, ele vai consumir de lá. Formato dos vídeos, gravo do celular, edito pelo CapCut e subo para a meta. Uhum. Mas sempre aparece mensagem de que o formato não está de acordo. Essa coisa do formato foi legal você citar, que eu realmente não vi aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Rapidinho, eu vou tentar abrir. Eu vou abrir novamente aqui o Criativo, que tem um detalhe. Não está. Mais ou menos isso aqui, pessoal. É só para vocês entenderem a diferença. Melissa, eu tenho dois formatos aqui. Pelo nome você tira. Eu coloquei aqui um nome padrão, né? Fibro, que é uma das minhas campanhas de fibromialgia, C1V1, né? Que é Criativo 1, versão 1. Aqui é o mesmo criativo, tá? Aqui, ó. Só tem uma diferença. Um está no formato de Reel e o outro está no formato 4:5. Que formato é esse? É o formato do feed. Então, eu gravo um Reel e depois eu adapto para que ele entre no formato de 4:5, que eu faço no CapCut. Eu faço um mecanismozinho de... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu consigo sim, só preciso ver aonde.
Só estou procurando aqui, pessoal, para ver se eu encontro um modelo para mostrar para vocês de vídeo adaptado que eu faço aqui, para não ter que gravar em dois formatos, sabe? Fazer duas gravações. Eu faço a mesma gravação, eu gravo um Reel. E depois eu adapto isso para o formato do 4x5, que é o do feed. Deixa eu ver se eu consigo achar. Não. Bom, eu não estou encontrando, mas o fato é, eu tenho o Reel, o formato Reel, e eu meio que encurto ele para ele ficar mais baixinho e mais gordinho. Essa que é a lógica do 4x5. E aí eu faço isso lá no CapCut. E aí eu subo as duas versões na hora de subir o vídeo. A gente sobe as duas versões. Por quê? Porque ele não vai dar essa mensagem de formato inadequado, porque o formato vai estar exatamente dentro do padrão. Um para o feed e o outro para o Reel. Entendeu, Melissa? É questão de formato mesmo, tá? Onde a gente descobre o formato certo para cada coisa. Na meta, no próprio, na hora de selecionar o criativo, ele vai te dar essa dica. Ele vai te dar essa dica na hora de selecionar o criativo. Deixa eu ver se eu faço de novo. Engraçado, ele mudou, ele deve ter tido uma atualização por aqui. Mas é aqui, tá, pessoal? É aqui, na hora de selecionar a mídia. Bem aqui. Aí você vai selecionar as duas, a do Reel e a do 4x5. Aonde é que você vai encontrar isso? Deixa eu te mostrar. Gi, bem aqui. Em posicionamento. Cadê? Não, posicionamento é aqui no conjunto de anúncios. No conjunto de anúncio, você vai ter os posicionamentos. Tá aqui. Aí, feed. Aí eu vou passar aqui, feed do Instagram, por exemplo. Feed do Instagram. Requisitos de mídia, eu acho que é aqui. Nossa, mudou, ele teve alguma atualização, ele não está mais aparecendo diretamente, ele aparecia bem aqui nessa parte mesmo, que eu clicava. Ó, aparece, ó, aqui, ó. Para stories, formato vertical, em tela cheia, 9x16. Tá vendo aí? É aqui que costuma aparecer. Deixa eu ver aqui nesse outro se aparece, se eu fizer isso aqui. Ó, tá aqui. Aparece no título. Quando eu clico, quando eu aponto o mouse aqui para feed. Olha o que aparece aqui, ó. Vertical 4x5. Tá vendo? É aí. E os formatos que eu digo para vocês que são os formatos hoje atuais, é esse 4x5 que é do feed e o 9x16 que é o Reel. Só isso, tá, pessoal? Só isso. Só esses dois. E aí, se você vai lá no CapCut, você consegue montar o vídeo nesses formatos direitinho. Pode falar, Melissa. Vou falar que está melhor. O Elcio, referente à pausa da campanha, o que você me fala? Por exemplo, campanha que já está um pouco mais madura e campanha que está iniciando. Pausar essa campanha no final de semana é adequado? Sim, a gente conseguia pegar o topo. O maior prejuízo de pausar uma campanha em determinado período, como final de semana, quando ela está no início, é que você vai demorar mais para ter os dados necessários para gerar inteligência. Esse é o prejuízo. A meta, ela não é vingativa. A gente tem essa coisa, né, de, se eu pausar, a meta vai... Não, ela não é vingativa, é um algoritmo. Tá? A gente se engana às vezes com isso. O que vai acontecer é que vai ficar mais lento
o processo de aprendizagem. Por exemplo, a minha campanha está parada agora. Sexta-feira, 5 da tarde, ela para. Eu criei uma regra que faz isso automaticamente. Ela para às 5 da tarde de sexta e volta domingo de manhã, já lá pelas 11 horas da manhã. Por que isso? Porque eu gosto de, antes de dar a atração, ela acorde, né? Mais ou menos aquela coisa de acordar. Então, eu boto para ela acordar no domingo, e segunda ela está em pleno vapor. Entendeu? É assim que eu faço. É uma campanha madura. Se fosse uma campanha iniciante, eu teria que escolher. Bom, eu quero que a aprendizagem dela seja mais rápida, então eu preciso dar dados para ela. E para dar dados, eu deixar ela direto, eu acabo tendo mais informações para ela aprender logo. É essa que é a principal questão de parar ou não parar. Entendi. Mas e se ao invés de pausar uma campanha nova, a gente diminuir o orçamento no final de semana? Funciona também ou cairia na mesma situação? Eu não acho tão legal. Depende do quanto você vai diminuir o orçamento. A meta, ela tem por padrão que se você aumenta ou diminui até 20%, ela continua rodando do mesmo jeito. Agora, se você aumenta 30%, 50%, ela volta para o modo aprendizagem. Aí, se ela volta para o modo aprendizagem, ela pode bagunçar o negócio que estava funcionando. E aí o prejuízo pode ser maior, na verdade, né? Isso, exatamente. Então, é algo que é uma precaução, um cuidado, você não alterar o orçamento de forma brusca. Muita gente, eu estou investindo R$100, a minha campanha está ótima, está entregando a 1 e pouco lead, caramba, tá top, vou botar 500 agora. Já era, pode perder a campanha. A chance é grande de perder a campanha e ela começar a ficar caríssima. Então tem que ir subindo de 20% em 20%. É assim que eu faço as minhas, e ela flui que é uma beleza. Isso é escala, tá? Quando eu quero escalar, eu olho que essa campanha está com potencial de escala. Aumento 20% hoje, aí daqui a 24 horas, mais 20%. E assim, vai embora. E ela vai aumentando. E vai aumentando e mantendo a qualidade do lead, mantendo o preço do lead, o custo. Entendeu? Assim fica top de linha. Entendi, sim. Obrigado, Elcio. Imagina. Alguma outra dúvida aí, pessoal? Gi, deu para entender a questão do formato? São 2 formatos que a gente vai selecionar, tá? Mas aí qualquer dúvida, se não ficou claro, depois é só falar comigo. Na hora de subir a campanha, eu vou subir junto com quem eu ainda não fiz, para a gente poder ver esses detalhezinhos, tá? Mas não tem mistério, não. Beleza, pessoal. E aí, alguma dúvida a mais? Não? Se não, eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou até mostrar para vocês aqui em editar. Aqui em conjunto de anúncios, você vai ter essa possibilidade ainda de segmentar por interesse, comportamento e dados demográficos. Em outubro deste ano de 2026, isso não vai mais existir. Então, você não vai ter mais o poder de dar esse direcionamento para a ferramenta, tá? Isso vai acabar. Não vai ter mais. E agora, como é que vai ficar? Vamos ficar na mão da Meta, da inteligência artificial. Só que existem mecanismos para a gente não ficar 100% na mão dela. Para a gente entregar para ela alguma coisa que dê um direcionamento. Não vai ser mais isso aqui. Isso aqui não vai funcionar mais. Vai acabar mesmo. Por uma questão legal, que é da LGPD. Isso aqui na prática, pessoal, são dados que a Meta pega das pessoas e vende sem o nosso consentimento. Na prática é isso. Ela vende. Então, a Melissa está acessando a rede social, ela tem um padrão de comportamento, a Meta sabe o que ela gosta onde ela gosta de clicar, que páginas ela gosta de assistir, e aí o que ela vai fazer? Ela vai usar isso, a Meta vai utilizar isso para fazer anúncios que sejam do interesse da Melissa, ou melhor, para vender tráfego, né? Para vender tráfego e empresas anunciarem coisas que sejam do interesse da Melissa e ela vir a consumir. Então, a Meta está vendendo as nossas informações sem o nosso consentimento. Isso acontece com o Google e todas as outras empresas que mexem com dados de pessoas. E aí, houve um processo judicial, a Meta foi perder, o Google perdeu, e por causa disso, agora eles estão sendo obrigados a excluir esse tipo de coisa aqui, que é essa segmentação que eles vendem sem autorização das pessoas.
E aí vai ficar agora só nisso aqui, ó, no Advantage Plus. O tal do Advantage. Isso aqui é a inteligência artificial da Meta também, para encontrar o público. Se você faz isso desde agora, a chance é grande de você gastar uma grana, encontrar um monte de lead desqualificado, até em um belo momento começar a melhorar. Mas a gente gasta pra caramba até acertar. Por quê? Porque a Meta está procurando no escuro. Ela está no escuro, né? Onde é? Não, eu vou pegar aqui, vou pegar ali. E aí ela vai te entregando e pegando pessoas que não têm a qualificação necessária para você. E aí acaba dando problema. E como resolver isso, considerando que isso será a nossa nova realidade, né? O Advantage, ele vai ser a nossa nova realidade. Não tem como, não vai ter mais como a gente selecionar isso aqui manualmente que a gente tem hoje. Então, o que é que faz? Duas coisas. Existe um campo que eu posso mostrar depois para vocês, que eu vou mostrar depois para vocês, onde você sobe informações. Então, se a Melissa tem uma lista de leads, uma planilha de Excel com vários clientes e leads que tem interesse no serviço dela, que ela sabe, que a procurou para isso, ela vai subir essa lista em um campo específico aqui da ferramenta. A Meta vai entender quem é aquele público e vai entregar os anúncios da Melissa para um público semelhante àquele. Isso é uma forma de direcionar. Tá? Entregando uma lista de dados para a Meta. Existe uma campanha aqui, que é a campanha de formulário. A campanha de formulário, ela visa entregar a pessoa clica no teu anúncio, só que ela não vai para o teu WhatsApp ou para a tua DM. Ela vai para um formulário e entrega dados lá nesse formulário. Ela vai preencher. E quando ela preenche esse formulário, você já tem uma lista de lead que a Meta vai poder utilizar como referência para entregar e fazer tráfego para você. Então, é uma outra forma de você direcionar o tráfego da Meta. A outra forma, que é a minha preferida, que dá um trabalho, mas ela é minha preferida porque ela funciona maravilhosamente, é o orgânico. É o orgânico. O orgânico é o seguinte, você precisa segmentar um público, um só, um público. Ah, o meu público pode ser de mães atípicas? Pode. Então, isso é um público, um baita público. Aí você vende para uma porrada de coisa, que chama esteira de produtos. Você vende para mães atípicas processo de família, previdenciário, saúde, tributário. Você vende para um monte de coisa. Né? Então, foca em um público. Comunica com um público. Aí, o que acontece quando você faz isso no seu orgânico? O algoritmo está aprendendo quem é o teu público. E na hora do tráfego, como o Instagram orgânico e o Meta Business não são coisas diferentes, tá? É tudo parte da mesma central, ela vai aproveitar a inteligência que você tem no teu orgânico e vai direcionar o teu tráfego para aquele público. Isso acontece comigo hoje. Tenho mais de 30 mil seguidoras de fibromialgia. Né? Tem muita gente no meu perfil. E esses 30 mil têm um perfil de comportamento. São 95%, eu me arrisco a dizer, são mulheres com fibromialgia. E aí, o meu algoritmo já entende isso. E quando eu faço uma campanha para fibromialgia, ele me entrega num custo lindamente baixo. Porque ele encontra fácil o meu público. Sabe por quê? Porque eu construí isso no meu orgânico. Ele não brotou do nada, de um dia para o outro, essas 30 mil seguidoras do meu perfil. Isso eu construí. Eu fiz conteúdo de topo de funil para descoberta, continuo fazendo até hoje para me descobrirem como um advogado especialista na defesa de direitos da pessoa com fibromialgia. Então, isso ajuda pra caramba, muito. O teu algoritmo, ele fica treinado. Na verdade, gente, quer um resumo bacana? Educar o algoritmo. Educar o algoritmo. Precisamos fazer isso. Ou pelo orgânico, ou pelo próprio tráfego pago, a gente precisa educar o algoritmo. O que é a educação do algoritmo? É inteligência. É aquilo que a gente tanto ouve, né? Ah, a tua conta tem inteligência. Exatamente. E isso só vai acontecer se você entregar para ele um público. Se o teu perfil fala de um monte de coisa para um monte de público, não dá bom. Eu tentei recentemente agora, por uma questão mesmo de teste, me comunicar no meu perfil com mães pâncreas, que são mães de crianças com diabetes tipo 1. Não deu bom. Porque é um outro público.
Aí eu fiquei pensando, mas espera aí, eu quero fazer o meu público ficar um pouquinho mais amplo, eu quero pessoas com doenças invisíveis. E a diabetes é uma doença invisível. E eu fiquei pensando, pô, vai dar certo, vou botar aqui para fazer. Botei para fazer, criei conteúdo lá, mas quem estava engajando no meu conteúdo, alguns conteúdos de diabetes, eram as fibromialgicas, né? Então não deu bom, não ampliou, e aí eu desisti da ideia e falei, não, se eu quiser um dia fazer um trabalho voltado para diabetes, eu vou me comunicar com as pessoas que têm diabetes, ou mães, ou as próprias pessoas, não vou falar a partir do meu perfil de fibromialgia. Por quê? Porque eu vou bagunçar o algoritmo. Então, no final das contas, não foi uma boa ideia. Aí, hoje, eu continuo na pegada da fibromialgia e tá super lindo e maravilhoso aqui, né? O tráfego rodando, que é uma maravilha, por causa dessa inteligência. Fala, Camila! Me conta tudo. Pois é, essa questão aí de ser nichada, né? O meu público, ele é de, assim, de velhinhos que tem problema cardíaco, né? E eles não estão em nenhuma rede social. Quem está são os filhos. Uhum. Pois é, eu não sei, assim. Muitos idosos estão no Facebook. Muitos Uhum, idosos, muitos mesmo. Então, assim, se você pensar numa ampliação do teu público, talvez o teu público hoje que te procurou não esteja, mas hoje eu vou te falar, geral está na rede social. Aquelas senhorinhas de 60 e tantos anos estão no Facebook, mandando oi, bom dia, mandando corrente de oração, fazendo essas coisas. E tem pra caramba. Né? A questão, de repente, é você entender aonde eles estão mais presentes. Muitos senhores já na terceira idade, senhoras, estão no Instagram também, mas assim, a maioria, eu vou te falar, é Facebook. No pois Facebook é. você vai encontrar esse povo. Tanto é verdade isso, que tem muita gente que escala previdenciário BPC idoso. Para onde eles encontram esse público? No Facebook. Entendeu? Joia. Uhum, Então, beleza. a gente precisa encontrar não só o público, mas aonde eles estão, né? Aliás, não precisa só definir o público, mas também saber onde eles estão, onde ele está, meu público, né? E o público hoje massivamente está na internet, inclusive a terceira idade. E às vezes nem precisa ser terceira idade, né? Às vezes 50 e poucos anos e tal, a pessoa tem problemas cardíacos e pode servir para você. Então, o Joia, posicionamento seu mais forte, ele precisa ser no Facebook, já que você seleciona esse público. joia, valeu, obrigada. Beleza? Nada. Gente, mais alguém aí quer fazer alguma pergunta? Eu tinha esses esclarecimentos para fazer, né? Agora eu já me sinto com missão cumprida por hoje. Essa coisa aí do Advantage, eu precisava falar. E é isso, pessoal. Eu estou ansioso para começar a acompanhar vocês. Vai me dar um trabalho danado, mas eu vou estar junto com vocês, sim, para fazer essa questão do tráfego. Que a gente não vai mais reunir uma vez por semana. A gente vai precisar, de vez em quando, pintou uma brecha, a Josi me chama, bora, Josi, entra aí numa call, bora ver como é que tá esse negócio. Lilian, entra na call, vamos ver como é que tá esse negócio. Aí vai ter que ser assim. Calls mais curtas, né? Que não vai ser aula, nem explicação de nada, vai ser configuração, porque a aula tá dada, tá sendo dada aqui, né? Então, tudo que você precisa vai estar aqui. Não. A Ludmila perguntou como mensurar se o anúncio está rodando bem ou não através da própria plataforma. Muito boa pergunta, Ludmila. Você ia perguntar isso, né, que eu não tinha visto aqui. Vi que você levantou a mão e fui olhar o chat, era você. Assim, na semana que vem, não. Porque na semana que vem eu vou estar no Encontro Faixa Preta, tá, pessoal? Até peço a compreensão de vocês que eu viajo segunda-feira para Porto Alegre. Não, eu vou aqui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu vou para Porto Alegre e a gente vai para o Encontro Faixa Preta lá em Bento Gonçalves, pegar aquele friozinho, dar uma curtida naquelas vinícolas lindíssimas. Eu mando foto para vocês lá no nosso grupo, tá? Vou até abrir lá para a gente mandar as fotinhas das vinícolas, dos jantares e tal. Vai ser legal. Isso é bacana, pessoal, é bacana porque ativa na gente a possibilidade de que é possível, sabe? Ontem mesmo eu ministrei aula numa mentoria de uma amiga minha ontem e a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre como a nossa vida muda quando a gente se propõe a mudá-la. É aquilo, se você faz as mesmas coisas, não espere um resultado diferente. Se você quer um resultado diferente, faça algo diferente, faça um esforço diferente, mude a forma, o seu modus operandi, mude como você lida com as coisas, porque isso vai com certeza gerar um resultado diferente. Se vai ser o resultado que você quer, não sei, mas ele vai gerar um resultado diferente.
um ano atrás, hoje nós estamos em abril. Em abril de 2025, eu estava mudando de estado, completando a minha mudança para cá, para Juiz de Fora, cheio de medo, cheio de receio. Pô, será que isso vai dar certo? Tô saindo da minha zona de conforto. Não tenho uma família muito grande lá no Amapá. Eu tenho tenho família em Belém, família, alguns tios no Amapá, mãe em Santa Catarina, irmão estava em São Paulo na ocasião, agora já está em outro lugar, enfim. E aí ficou meio maluca assim a minha origem lá, né? E aí eu resolvi, vou para Juiz de Fora, é um lugar que eu me posiciono melhor, vou conseguir estar em lugares mais rapidamente. Fui de carro para São Paulo para a imersão do ecossistema no ano passado. Então, essas coisas mudam muito. Deixa eu só parar de gravar aqui, que senão, né, depois vão dizer que eu estou chorando aqui. Rapidinho.